Bom dia. Bem-vindos aqui ao Clinic. Primeiras palavras, agradecer pessoalmente à organização. Para mim é um prazer estar sempre a colaborar e ter o privilégio de estar aqui no meio de tanta gente do futsal e infelizmente poucas vezes venho ao Norte e para mim é especialmente gratificante vir aqui estar com pessoas que vejo menos vezes e com pessoas que acabo por conhecer, mas não estar com elas regularmente. E portanto, primeiras palavras, agradecer e dar os parabéns para esta iniciativa, quer o Clinic, quer a própria Gala. Realmente é brutal esta proatividade desta malta, aqui na pessoa do Jorge, mas o Rufino é a pessoa com quem falei mais vezes, mas é sem dúvida de aplaudir e de louvar estas iniciativas. Há 20 anos que estou nisto e sei perfeitamente a ajuda que peço regularmente e a ajuda que já pedi há muitos anos, desde sempre, e portanto todos do futsal, a nossa família deve realmente colaborar e estar presente nestas coisas, não faz sentido ser de outra forma. E portanto, primeiras palavras para esta iniciativa e para estas iniciativas que temos que estar presentes e que temos que apoiar e que temos que falar bem e temos que promover desta maneira. Ter mais de 750 pessoas na Gala é realmente brutal e não há palavras para agradecer. Em relação aqui à ação, portanto, vamos ter primeiro o Jorge Brás e depois o Candelas nesta parte teórica, depois a parte prática. A ideia, só para partilharmos aqui, apesar de estar olha, isto era uma questão que eu ia falar no início, mas quem tiver telemóveis, só favor, ou desligar ou pôr no silêncio, porque senão não treina, fica fora do treino. A ideia no plano, falei aqui com o Jorge Brás e com o Candelas, a ideia no plano, como vocês veem, é 1h30 para cada um. Tendo em conta que temos aqui uma pessoa especialmente convidada, Candelas, dos melhores treinadores do mundo, um privilégio estar aqui ao pé dele mais uma vez, a ideia é fazer um pouco mais curto o Brás, 1 hora e pouco, ou pelo menos ele vai falar cerca de meia hora, 45 minutos, e depois um período de perguntas e respostas, e abrir até um pouco mais ao Candelas para até falar um pouco mais tempo e ter aqui mais partilha com uma pessoa que menos vezes está connosco e que realmente é muito importante partilharmos com ele mais tempo. Portanto, a ideia é ser o Jorge Brás um bocadinho mais curto e depois o Candelas. Por último, agradecer-vos a presença. Eu vejo aqui muita gente do treino, do feminino, masculino, jogadores da primeira divisão, da segunda, da formação, os que conheço e os que já sei que estão, e portanto também para dar os parabéns pela vossa presença. Por último, aqui antes de passar ao Brás, uma frase que li algures esta semana que diz: a mentalidade de alguém que se considera e se sente treinador é de querer aprender sempre mais para ensinar e partilhar. Não sei se sabem quem disse esta frase. Foi aqui o Mr. Candelas e traduz realmente aquilo que vimos fazer aqui hoje e espero que desfrutem e, portanto, vou dar a palavra ao Brás e depois perguntas. Tá? Uma salva de palmas para a organização, porque merece sem dúvida. Tem que ser com isto, não é?
Foi o Catita, como sempre, que faz as neiras. Desligou de propósito. Bom dia a todos. É um prazer enorme, mais uma vez, estar em Oliveira das Meias. Um local que me diz muito. Passámos aqui alguns momentos fantásticos com a Seleção Nacional Feminina. Viveu-se futsal, respirou-se futsal e não sei se o legado ficou, mas o que é verdade é que tem havido uma série de eventos e uma série de iniciativas do ponto de vista do futsal aqui neste local, que é sempre muito especial cá voltar. Portanto, é um prazer enorme estar cá, estar com todos vocês e ver tanta gente interessada da família do futsal com este sentido de partilha e extremamente positivo. E antes de mais, claro, queria elogiar, mesmo sendo e não fazendo muitas vezes, elogiar individualmente, sabemos bem que gostamos que as coisas funcionem coletivamente, mas faço questão de elogiar e de salientar o papel do Rufino realmente na organização de todo este evento. Ele e a equipa dele, quem colabora e quem ajuda, que são uma série de outras pessoas, como é evidente, mas pela paixão que revela, mas acima de tudo pela humildade e pela descrição. Porque estar numa gala com 600 pessoas, em que vi o Rufino intervir uma vez na parte final, revela que está mesmo com uma paixão natural por isto, pelo desenvolvimento, por dar algum realce a quem se destacou durante a época, e isto é extremamente importante, reconhecer o mérito e salientar isso. Portanto, uma palavra muito especial para o Rufino, para toda a equipa, para quem organiza não só o clínico, mas a gala, porque realmente há aqui um evento fantástico e que já tem algum relevo ou já constitui uma referência quase na calendarização nacional. Eu até brincava que para o ano no calendário tem que sair a gala, não é? Temos que lá colocar a gala, porque já começa a ser referência. Portanto, é um prazer enorme estar cá e muito, muito obrigado de forma sentida a toda a equipa e em particular ao Rufino, como é evidente. Depois, é um prazer enorme estar com Jesus Candelas aqui ao meu lado, uma referência mundial, como é evidente, e alguém que, a determinado momento, ele vai me permitir em confidência, foi meu professor durante umas horas, que teve a amabilidade de me receber como sempre, de braços abertos, quando ainda ninguém, eu julgo que era o mesmo que sou hoje, mas ainda não estava neste lugar, e teve a amabilidade de me receber no hotel, em estágio, com um jogo importantíssimo no dia seguinte. E a informação foi de tanta qualidade durante aquela durante a colaboração que teve na minha tese de mestrado, na entrevista e na preencher o questionário, que não foi a meia hora formal, foram quase as 3 ou 4 horas ali. E tive que me vir embora porque ele obrigou-me, quando descobriu que a minha esposa e a minha filha estavam no carro à espera, e começou-me a tratar mal e mandou-me embora. Disse, vai-te embora, o que é que estás aqui a fazer? Mas a informação era de tanta qualidade e a partilha honesta e simples, se calhar por isso é que atingiu o que atingiu, e é uma referência para mim como treinador, mas como valor humano e pela partilha de competências que teve. Portanto, é um prazer enorme estar aqui e poder partilhar. E ainda bem que vamos poder estar aqui este dia. Tive pena de não poder vir ontem. Em relação ao meu tema, muito simples, mais uma vez, portanto, eu vou tentar ser o mais curto possível, para ser honesto com vocês. Isto foi complicado ter tempo para estar aqui a preparar alguma coisa, mas vou tentar vou ser curto, simples, como sempre, tentar simplificar o complexo. Acho que por vezes andamos a complicar demais. E vou tentar provocar curiosidade em alguns detalhes no tema que me propuseram, para quando vocês saírem daqui, no fundo, sentirem vontade de aprofundar e de aplicar algumas das coisas que aqui falarmos. Portanto, o objetivo é sempre este. Aqui é mais despertar curiosidade, abrir a pestana, como eu costumo dizer, para 3 ou 4 preocupações, para depois, quando sairmos daqui, aí sim, vocês aprofundarem ou tentarem ver se o que o Brás disse tem alguma lógica ou não tem. Independentemente do debate, sempre feito de forma
extremamente provocadora ali pelo Catita, e deixei para o fim exatamente por causa disso. Portanto, sabemos a qualidade que tem na intervenção e no falar e no provocar discussão, no provocar partilha. Portanto, certamente que teremos esse espaço na parte final. Mas, independentemente disso, se quiserem ir interrompendo, se quiserem ir colocando o braço no ar para uma outra questão que vamos aqui falando, estão à vontade, façam. Eu vou ser extremamente breve, já vamos com alguns minutos de atraso, como sempre. Portanto, e os últimos colóquios onde estive, os horários, aquilo é sempre um problema, por isso, 1h30 eu disse assim, 30 minutos chega, que aquilo assim vai bater certo no horário. E não me enganei muito. Vamos lá ver. Digo 30, já sei que me estico para os 40, por isso, a ver se às 10h30 termino. Porque ainda por cima, nas perguntas, isto é como o treinador, não é? O Catita é o moderador, mas fez questão de trazer a equipa técnica, e por isso um cumprimento muito especial ao Pedro Martins, por estar cá, e a duas referências que essencialmente têm tido um sentido extremamente positivo no que é partilha, no que é o comentar, no que é abordar e no que é tentarmos elevar, no fundo, este nosso produto, que é o futsal, que é o produto de toda a gente. Por isso, se é de toda a gente, temos que o tratar bem. Temos aqui dois excelentes embaixadores que tanto têm feito por isso. Por isso, hoje acho que vai ser um problema aí o debate com o Pedro Catita, porque tem toda a equipa técnica presente, assim quase como eu, não é? Em relação ao meu tema, e pediram-me para falar sobre defesa, não é? Sobre a organização defensiva, quais são os processos. Mas eu tenho sempre alguma dificuldade, e nós fazemos-lo, a maioria das vezes, por uma mera questão didática. Quais são os objetivos, no fundo, do processo defensivo, e que não é novidade para ninguém. Mas, independentemente disso, será que as coisas estão assim tão desligadas? Podemos falar só de defesa. Quando ganhamos a posse de bola, se calhar tentamos transitar ou tentamos ir para o ataque. As coisas não estão assim, não aparecem desligadas. E ao tentarmos ir para o ataque, quais são as várias fases, o que é que nós seguimos, o que é que acontece, não é? Até que lá chegamos, e quais são os objetivos. Que essa parte ficará ali mais para o Candelas. Qual é a lógica e que entendimento onde é que cabe o processo defensivo? Que lógica é que tem? Que, no fundo, se perdermos novamente a bola, já estamos em processo defensivo, ou estamos já em processo defensivo quando ainda estamos a atacar? Será que as coisas se desligam assim tanto? E quando perdemos a posse de bola, e a partir daqui, do ponto de vista didático, aqui nos PowerPoints e nos vídeos é muito fácil, então tentaremos enunciar aqui uma série de princípios ou de ações que serão importantes e que, no fundo, para as quais devemos estar atentos do ponto de vista do treino, do ponto de vista do ensino, mas também da compreensão do jogo. Ou seja, apesar de todo este ciclo, posso estar no processo defensivo, ir para o processo ofensivo, voltar novamente. Quando volto para o processo defensivo, como é que eu recupero defensivamente, como é que eu me equilibro e tento ganhar ali algum tempo, como é que eu me organizo defensivamente e até que ponto eu já estou organizado. Portanto, qual é este ciclo, como é que isto funciona? Agora, nós temos sempre muita tendência de achar que, portanto, defesa é isto, a seguir vou treinar o ataque, a seguir vou treinar transições, a seguir vou treinar não sei o quê, a seguir vou treinar... E parece que as coisas estão todas desligadas. E eu tenho sempre a preocupação, pelo menos a tentar perceber o jogo, que é assim, até que ponto eu tenho sempre a imagem global. Tudo que eu faço, tudo que eu tento perceber do ponto de vista do jogo, eu tenho que ter aquela imagem global. Qual é a imagem global do jogo? O que é o jogo? E retirando de lá partes ou não, retirando de lá momentos defensivos ou ofensivos ou transições, onde é que aquilo encaixa? Que lógica aquilo tem? E até que ponto tem lógica eu retirar dessa forma? Onde é que começa um, onde é que acaba outro? E eles nenhum tem claramente definido o início do processo, nem nenhum tem claramente definido o final do processo. Costumo dizer que o final do processo é quando há golo, aí sim, aí para, o árbitro para e vamos reiniciar, porque até aí as coisas são um bocado esquisitas, mesmo quando a bola vai fora, não é? Como nós dizemos, o melhor esquema tático do mundo, nem aí para. Portanto, estamos a atacar, estamos a defender, o que é que acontece? Mas pronto, vamos nos tentar focar de forma mais
específica em alguns aspectos defensivos e o que é que nós pensamos por isso. Só 2 comentários ou 2 frases de treinadores, está bem que são de futebol, em que se calhar ilustra mais ou menos o que é esta lógica de perceber a globalidade ou ter a imagem, peço desculpa, ter a imagem global. Se calhar eu defendo determinada forma porque já quero atacar de alguma forma. Se calhar eu defendo determinada forma porque já quero transitar de outra forma. As coisas estão um bocadinho ligadas e às vezes nós esquecemos, especialmente nas formações, nos cursos, esta divisão é meramente didática. A imagem global do bolo, julgo que a devemos ter sempre para compreender o jogo, ou pelo menos para questionar tudo aquilo que nós fazemos, do meu ponto de vista. Não é? Do meu ponto de vista. E tentando. Depois a segunda parte, que tomadas de decisão nas ações individuais e coletivas. Não é? Agora está na moda, parece que antigamente não se decidia. Antigamente nós jogávamos sem decidir, agora não, agora toda a gente decide. E agora, como toda a gente decide, já ninguém precisa de executar. Eu não preciso de executar com qualidade. Logo o que decida bem, portanto, agora só já é preciso decidir, já não é preciso. Onde é que nós estamos? Sempre se decidiu. Sempre foi o jogo. Que imagem é que nós temos? E a única questão que ultimamente tenho pensado um bocado é o que é que nós vamos decidir do ponto de vista defensivo em termos individuais e coletivos? Nós decidimos alguma coisa em termos individuais? Outro dia alguém me colocou essa questão, na ação de formação que estivemos nos Avintenses. Brás, falaste de tática individual, tática grupal, tática coletiva, mas tática individual existe? Eu faço alguma coisa individual fora do contexto, fora do meu meio? Ou não? E claro que dessa vez foram eles que me colocaram a pulga a mim atrás da orelha. Que lógica é que isso tem mesmo para o treino? O individual, está bem, sou eu e a bola. Está bem, mas se eu estou a falar de aspectos defensivos, nem sequer tenho a bola. Eu defensivamente sou só eu, aqui o meu círculo à minha volta, o que é que eu individualmente faço? Ou sou eu contra ele, dependendo do que está a fazer aquele, o que é que está a fazer aquele atrás, qual é o meio que me envolve? O que é individual e coletivo? Agora parece-me que nós sempre decidimos e sempre fizemos. Vamos tentar ver se eu consigo alertar algumas questões. Depois, ao partirmos e dizer assim, o que é o meu tema, defesa ou o que é defesa, decidir individual e coletivamente. Então, vamos tentar falar sobre algumas questões de organização defensiva. Que ideia é que eu tenho? Eu gosto de ser mais agressivo, eu gosto de assumir uma posição mais de contenção, não, eu gosto de correr riscos. No fundo, que filosofia, que identidade é que eu procuro? Eu acho, pelo menos tive o privilégio ao longo destes anos, ou então as coisas estavam mal, que é olhar para a equipa e dizer assim, não, a equipa tem comportamentos defensivos de acordo com a filosofia que eu quero. Bem ou mal, isso é outra questão. Agora, é de acordo com o que eu quero. Quero ir mais por este caminho ou por aquele. Portanto, aí todos nós temos que ter uma determinada ideia, porque por vezes limitamos-nos só às ações e a dizer, não, isto é que é correto. O que é que nós queremos, qual é a ideia, que risco, se alternamos ou não, que ideias é que estão subjacentes a isso. E se tenho essa ideia, copiamos ou inventamos, no fundo. O que fazem as melhores equipas? Qual é a tendência evolutiva? Atualmente, qual é a tendência evolutiva? Cá parece que estamos outra vez. Será que tem lógica individualizar muito como está a acontecer agora? E a maioria das situações não tem. Mas individualizar, toda a gente individualiza da mesma forma? Não, não me parece. Qual é a tendência? Por onde é que temos caminhado? Não, porque defendendo a zona desta forma está a acontecer e estamos a... O que é que está a acontecer com as melhores equipas? As melhores referências? Chegou o árbitro, tenho que ter cuidado agora. O que é que acontece? Eu até coloquei ali uma imagem, definir muito o princípio desta forma ou daquela, por influência lá de casa do jazz. Eles dizem lá, os músicos de jazz, que os melhores concertos são quando eles não... Os melhores não têm pautas.
nem definem nada. Chegam lá e tocam o que lhes dá na mona. E são sempre os melhores. Mas é incrível como é que este consegue tocar de acordo com ele, quando não está nada preparado. Há muita qualidade, há muito conhecimento. Adaptam-se, se calhar, ao que vai acontecendo e ao que vai sendo a história da música e dos acordes, e até que ponto nós conseguimos ter jogadores ou conseguimos ter equipas com esta autonomia, conseguimos ir por aí ou não, ou conseguimos definir muito bem, a pauta está definida, é zona desta forma, com estes princípios, isto é que é uma equipa organizada. Não, é melhor a pauta ter ali uns passos em branco. Malta, adapta-te. Se ele vai pressionar, se não vai, se eles vão jogar com dinâmica, se não vão. No fundo, qual é o caminho que nós levamos? Qual é a tendência evolutiva? Parece-me até que ponto nos organizamos demais, até que ponto conseguimos de uma outra forma. Eu fui buscar uma coisa mais antiga até. Ali o Candelas foi um dos que me ajudou na altura, mas está aí muita mais gente cá de Portugal, não é? O que agradeço, o Joaquim Brito, o Vasconcelos, se me esquecer de alguém peço desculpa, que tanto me ajudaram na altura com a tese de mestrado, e só 2 ou 3 questões do ponto de vista da organização defensiva. Primeiro, que importância é que lhe davam os treinadores da primeira divisão portuguesa, espanhola e do Brasil. Na implementação do modelo de jogo se iniciavam pelo processo defensivo, ofensivo, e até era consensual, todos eles diziam, tendencialmente, iniciavam muito mais pela organização defensiva. E como é que se tentavam organizar? E como depois os conceitos dependem muito de cabeça para cabeça, mas tentando balizar ali um bocadinho, qual era o tipo ou o método de jogo defensivo que mais utilizavam, por exemplo, os treinadores? Que eu iria achar natural ou achei natural, por exemplo, em Espanha, referirem outros. Nem referir individual, nem zona, mas referirem outros métodos. Enquanto no Brasil misto e em Portugal também referiram misto. Depois se pressionamos, se defendemos mais alto, se defendemos mais baixo, onde é que eu inicio, em que setor inicio a organização do meu processo? À exceção do Brasil, tanto Portugal e Espanha, que era no setor médio, no setor ofensivo, mesmo o Brasil, que iniciava o processo de organização. Ou seja, os melhores treinadores na altura, que ideias mais globais tinham? E depois uma questão curiosa, que é, e só para, no fundo, são 3 ou 4 questões mais ideológicos da nossa filosofia, no fundo, que depois cada um adota. Se alteramos ou não os princípios em função do setor onde estou a marcar. Eu defendo-me diferente se estiver a marcar no setor ofensivo e altero alguns princípios se estiver no setor defensivo, no setor médio, em função, se o espaço, se a concentração é o último princípio defensivo e que é extremamente importante, se eu defendo em muito espaço, os princípios podem ser iguais a defender em menos espaço de forma mais compacta. Que ideia é que vocês têm? Até que ponto isso nos preocupa ou não? E na altura, já nem me lembro muito bem dos resultados. O que é que eles apontaram? É engraçado que Portugal e Brasil até referiam que modificavam muitas vezes, enquanto, por exemplo, os treinadores espanhóis raramente apontavam que raramente. Portanto, isto, em termos de ideia, de filosofia, se eu tenho, como é que eu vejo as coisas? E então, do ponto de vista prático, o que é que me preocupa ou quais são as principais referências para eu defender com qualidade? Primeiro é a redondinha, não é? Diz ali o Pedro. Primeiro é a bola. Mas onde é que está? Que espaço? E eu costumo dizer que espaço é que ela tem e que tempo é que vamos ter para a tirar dali. Existe muito espaço ali à volta da redondinha, existe muita linha, existe muito espaço, ela está ali à vontade, rola à vontade ou não. Que tempo depois é que... E em função desse espaço, que tempo é que nós teremos para tirar ali? Quais serão as outras referências? Não é novidade para ninguém. Onde é que estão os meus colegas e onde é que estão os meus adversários? Consigo perceber? Serão as principais referências iniciais ou não? Qual é a orientação? Está a ser orientada para onde? Em que sentido é que a redondinha vai? Como nós costumamos dizer mais do ponto de vista do treino.
E se falamos no espaço e no tempo, que pressão é que está a existir na bola ou não está? Está extremamente pressionada ou não está? Porque especificando, depois do ponto de vista do treino, qual é a orientação ofensiva do portador da bola? Extremamente importante. Para que lado é que se está a orientar? Ou como? Consequentemente, e até que ponto de vista estão ligadas? Ai não, eu defendo assim, eu empurro para a ala. Está bem, tu empurras para a ala. Outro dia na seleção A e seleção B, tive uma pena de não cortar aquele miúdo. Há lá um jogador nosso que inverteu o jogo com uma velocidade e com uma qualidade e estava altamente pressionado e já quase encostado à linha lateral. Como tem um excelente espaço motor e funciona a ambos os lados, inverteu o jogo e tirou de lá a bola com uma qualidade fantástica. Que orientação é que tem o defensor do portador da bola? Que comportamentos é que eu estou a ter para orientar o portador da bola? Onde é que ela está a ser orientada? E que comportamentos tenho eu para onde é que eu vou orientar? São aspectos importantes ou não são? Só para vocês questionarem. E que intenção existe? E até que ponto eu consigo antecipar ou perceber que intenção existe? Que linha de passe, para onde é que é jogar em função dessa orientação? Que intenção ofensiva existe? Qual é a intenção que existe quem está a transportar a linha de bola? Quem está a transportar a bola? E que essa intenção terá muito a ver com quem está à volta. Não tem a ver só com ele, como é evidente. Que aspecto? Se tem lógica falar em questões individuais, e foi isso que pediram, tem lógica referir o defensor da bola, portanto ele sozinho, individualmente, tem lógica, é que a intenção da linha de passe, por muito que eu oriente para este lado ou para aquele, depende dos outros. E claro, que orientação defensiva coletiva. Qual é o lado forte? Onde é que está mais gente, que a concentração existe? E como eu gosto de simplificar, serão só estes os mecanismos perceptivos a quais devemos estar atentos ou tenho que pôr ali mais 500 mil coisas? Chega? Qual é a pressão que existe? Onde é que está a ser orientado? O que é que está a fazer o defensor, portador da bola? E onde é que andam os outros? Será que essencialmente é assim, senhores jogadores, abram uma pestana essencialmente para isto? E agora especificar comportamentos em cada uma das ações. Em cada um, que comportamento está a ver? Se é mais para a linha, se é para trás, se é para a frente. Será que chega? Será que é este... Serão os principais mecanismos perceptivos? Não sei. Para eu ter essa percepção, claro que tenho que dominar o meu campo visual. Primeira questão. Maioria das vezes, na minha opinião, e depois na prática será mais fácil, maioria das vezes, parece-me, na minha opinião, parece, nós decidimos mal ou agimos mal defensivamente, único e simplesmente porque não vejo. Único e simplesmente porque não vejo. Se calhar não estou adequadamente orientado. Se calhar o meu campo visual não está a ver algumas daquelas questões porque o meu campo visual é errado. Eu estou inadequadamente orientado no jogo. Maioria das vezes. Quantas vezes nós dissemos como é que é possível teres deixado ele ganhar as costas? Ele deixou ganhar as costas porque ele não viu. Estava mal orientado. Então eu domino o meu campo visual ou não? Como é que eu me oriento? E claro, como é que eu me desloco? Só um à parte, por causa destas questões individuais. Já me ia esquecer e não me queria esquecer. Ao rever, eu para o ano juro que vou tirar férias disto. Este ano são tantas ações que eu, ao revê-las todas e fazer também a autorreflexão do ano todo, o que é que andamos para aqui a dizer, maioria dos exemplos, dos comportamentos, destas questões do campo visual, da orientação, maioria dos exemplos que nós damos sempre ofensivos. Sempre. Sempre. O ser coordenado e ter lateralidade é para quê? É para ter a bola nos pés. É muito pior o que ele não consegue fazer por ser excessivamente canhoto a defender. Muito pior, na minha opinião. Nós só nos preocupamos sempre com o processo ofensivo. Sempre. Maioria das vezes eu não me oriento porque não me desloco adequadamente, porque tenho uma péssima lateralidade. Se me desloco mal, vou-me virar de costas umas quantas vezes,
Vou deixar de ver, vou ter um campo visual reduzido. Claro que a seguir pode vir a comunicação verbal que me ajuda, mas ando ali à procura a reajustar. O que é importante, o que é que não é? Maioria das vezes. E depois, confiança nas ações, e nós já vamos tentar colocar aí as ações para deixar de ser excessivamente teórico. Então, que fundamentos eu tenho que dominar, no fundo? Se do ponto de vista perceptivo eu devo estar atento, se calhar, a estas 3 ou 4 questões, do ponto de vista de fundamentos, o que é que eu devo dominar? E muito simples, cada vez tenho mais essa noção. Nós andamos sempre todos à procura. Ora bem, mas defendes zona e como? E o outro lá diz, este troca com este e fecho esta linha e isto é mais importante. A maioria das falhas, eu outro dia disse isso até lá na UEFA, quando perdemos e analisamos, ali a Melissa que sabe, a maioria das falhas e quando acontecem os erros e quando perdemos com o Brasil, foi por questões coletivas complexas, por ser zona, ou por ser individual, ou por ser com trocas, ou por ser alternativa, ou foi por questões muito pontuais de erro entre duas ou erro só de um. A maioria das vezes o erro é de quê? É que a maioria das vezes o erro são de coisas simples do jogo. Cada vez olho mais assim. Foi a tática individual. Pronto, eu cada vez também tenho mais noção que temos que deixar de falar de tática individual. Mas olha, a maioria das vezes é coisas grupais extremamente simples que falham. E é isso que nos leva a sofrer mais um golo e a ir de sopa. Então, são alguns fundamentos, questões básicas do ponto de vista defensivo, que nós temos que dominar cada vez com mais qualidade. Porque quando não dominamos com qualidade é quando surgem os erros. E nós, a maioria das vezes, centramos-nos excessivamente, na minha opinião, nos aspectos, mas fazes zona, ou fazes assim, ou fazes assado. Depois até vemos um campeão da Europa, que já vamos ver aí alguns exemplos, que defende de uma forma que eu digo que não gosto, mas eles é que são campeões e nós já fomos de sopa com eles umas quantas vezes. Marcação. O que é a ação de marcação? Dominamos a posição básica, orientação corporal. Que distância de segurança eu domino? Ao Brás, tem paciência, agora é melhor individualizar, as melhores equipas andam tudo a individualizar, está bem. E que distância de segurança é que existe a maioria das vezes? Mas eu consigo individualizar sem distância de segurança e a pressioná-lo constantemente? Ou eu tenho os jogadores que necessitam de uma distância de segurança? Eu vi algumas equipas estrategicamente, desculpe, estamos no final da época, já podemos fazer as análises que quer, mas algumas equipas extremamente inteligentes do ponto de vista estratégico, em que se calhar escolheram 4 com jogadores que têm que ter alguma distância de segurança, senão aquilo vai correr mal, e escolheram outros 4 com jogadores que já podem pressionar à vontade, que já não precisam tanto. Eu domino ou não domino isso? Eu domino alguns dos fundamentos, até que ponto me antecipo ou não, até que ponto eu finto para obrigar a ação dele. O que é a ação de marcação? Eu domino o espaço ou não, mas do jogador com bola, do jogador sem bola. O que é isso? O espaço assim. Eu domino o espaço para não cair nos bloqueios, nós percebemos isso. Há uns anos atrás convidámos o selecionador de basquete para ir a uma ação de futsal, para nos dar a formação. O que é dominar o espaço para eu não cair num bloqueio, ou pelo menos trocar no bloqueio? Eu domino o espaço em que estou a defender, especialmente nos esquemas táticos ou noutras situações mais específicas. Como é que eu domino o espaço que está à minha volta para eu defender sempre? Seja depois, se é individual ou coletivo, ou alternativo, isso já depende. O que é pressão na bola, orientação defensiva? Andar mais rápido. O que é cooperação? Que ajudas? Que ação eu tenho, porque estou a ver que há ali uma ajuda de determinada forma? Que ação eu tenho, porque estou a ver que ele está demasiado subido? Eu domino ou não domino essas questões? Percebo o que é cooperar do ponto de vista defensivo, 2-2 ou 3-3. O que é retardar ações? O que é temporizar? Em que ações é que eu tenho que temporizar? Aí fecha por dentro, aí fecha por fora. Eu consigo definir assim? Ou tem que ser um bocadinho como os do jazz? Deixa lá ver se o acorde é mais acima ou mais abaixo para eu temporizar mais desta maneira ou daquela. Mas eu domino isso. É que essa decisão, pediram para falar sobre tomadas de decisão individuais e coletivas, essa decisão depois é dele lá dentro.
E às vezes parece que nós estamos-lhe a dar as regras, estamos-lhe a dar a pauta, é só por aqui que vais. Não sei. Flutuamos, como é que nós flutuamos, especialmente em situações de inferioridade? Como é que flutuamos a 2, como é que flutuamos a 3? Percebemos um fundamento fundamental. O que é fazer troca defensiva? Não, tu trocas com aquele, tu apanhas este. Às vezes parece, não é? Ali o realejo. Nós fazíamos muitas vezes o exercício das cordas, e que é num sentido de puxar uns pelos outros, como é evidente. Mas às vezes as cordas entrelaçam-se um bocado. O que é fazer troca? Parte prática é mais fácil. E com os vídeos. Aqui no PowerPoint ganhamos sempre. O que é saltar a marcação, seguir a bola? Sabemos o que é cortar a linha de passe, mas dominar o espaço e cortar as linhas de passe mais evidentes, mais longas, onde é que eu tenho que me situar, que domínio do espaço tenho que ter para conseguir cortar essa linha de passe? Eu percebo isso e percebo que se não conseguir cortar e houver erros, como é que vou flutuar, como é que vou temporizar, como é que eu... Coisas extremamente simples. Que depois, se dominarmos, julgo que é mais fácil chegarmos ali à parte complexa, a quais todos nos centramos, a maioria das vezes. E o retorno defensivo, não é? A primeira questão é se voltamos rápido para o cemitério, não é? O cemitério é atrás da nossa baliza, por isso, se tiverem que morrer, que morram a vir para trás e não ir para a frente, não é? Que não seja como os miúdos. Setor, tenho que sair, mas se ganhar posse de bola ainda faz um sprint até à baliza de lá. E depois disse, setor, tenho que sair e ganhar posse de bola e ainda faz outro sprint. Eu disse, pai, tu tens que sair é quando morres e vens para trás, que o cemitério é lá atrás. Mas por onde? Eu vou fazer o retorno defensivo por onde? Como? Devo fazer o retorno ou devo atacar a bola, que assim vai ser mais fácil temporizar, flutuar? Como é que eu me sitio, que decisões tomo? Ou seja, uma série de fundamentos de ações, no fundo de ações de jogo, que eu devo dominar. Agora, estávamos aqui, mas isso é só para os cursos, estamos aqui agora a enumerar cada uma das ações e a explicar direitinho aqui ou ali. Mas não temos tempo. Ou seja, dominar coisas tão simples. Eu sei que o tempo da aproximação é o tempo morto. O tempo que eu me levo a aproximar, esse tempo é morto. Eu tenho muito desse tempo morto ou não? Ou diminuo? Como é que eu me aproximo? Por onde? Perceber. Fecha a ala. Utilizamos às vezes alguns termos e se calhar devemos perceber o mais simples. Que ângulo morto é que eu consigo provocar? Consigo provocar um ângulo morto grande ou é muito menor? Isto individualmente. E esta decisão é só individual? Pressionas o portador da bola desta forma. Sais a pressionar, a fechar a zona central desta forma. Tem a ver só comigo, tem a ver com o meu envolvimento, tem a ver com o comportamento dele, para onde é que ele está a orientar a bola. Mas ele está a orientar a bola e já está um colega meu próximo. Que ações é que eu faço? No fundo, o que é que eu consigo provocar? Quem fala de um, fala de dois, não é? E depois a questão fundamental, que espaço e que tempo? Então a redondinha tem muito espaço à volta dela ou não tem? E tempo para ele decidir ir para tirar dali ou não tem? Ou tem menor? E assim ele já pode arriscar. E fiquem com a imagem global. E o que é que cada um quer? Querem assimetrias defensivas ou não? Mas você é maluco. Pronto, sou. Se calhar por isso é que ainda não ganhamos a Itália. Quero provocar assimetrias ou não? Quero provocar vantagem numérica e posicional do ponto de vista defensivo em determinadas zonas e em determinados momentos ou não? Não. Andamos, todos sabemos, pelo menos cá no nosso campeonato, andamos agora um bocadinho na moda de não há assimetrias, não há vantagens numéricas e posicionais do ponto de vista defensivo e não quero é que haja solução e toda a gente acompanha toda a gente. Que é mais fácil.
Agora, temos é que se calhar perceber, ou seja, qual é a vantagem e desvantagem desta ou aquela forma. Quem são os artistas que eu tenho à minha disposição, como é evidente. Mas depois perceber muito bem para que caminhos queremos ir. Quero ter esse risco, quero ser mais agressivo, quero ser, no fundo, 3 ou 4 questões para extremamente simples, como vocês veem, para descomplicar. E claro, então vou defender de que forma? Começamos já por aqui, que assim é mais fácil. Um exemplo. Como é que esta malta defende? Então, que características é defender individual? Mas defender individual é defender sempre da mesma forma? Aqui algum exemplo. Como é que orientamos? Se calhar nós tínhamos que nos focar em determinados comportamentos simples e básicos do ponto de vista individual. É fácil haver progressão, é fácil contrariar tudo atrás uns dos outros. Domino o espaço, não domino. O método que utilizam é este, mas depois a maioria dos fundamentos até os cumprem ou não cumprem. Aí pensem vocês, toda a gente é treinador. E se cumprem, só estamos cá para falar de aspectos que até houve uma trocazita. Mas qual é a preocupação sempre? Então, que comportamentos ofensivos tem que haver, mas aí não vamos entrar. Que características é que há e o que é que eles fazem? Que vantagem tem e quais são as ações, por acaso aqui em que se conseguiu finalizar algumas vezes, porque defende individual. Até num esquema tático, acompanhamos e a bola não andou, ou seja, está claramente identificado uma forma de defender ou um método. E claro, depois quando há erros, troca, não troca, acompanha ou não acompanha. Dominaram o espaço ou não dominaram? Mais uma vez, foram questões coletivas. Só para acabar. O erro. E o que interessa é defender individual. O erro é coletivo. É o aspecto global da organização deles. Ou é algo individual ou grupal? O que é que vocês acham? A forma de defender está claramente lá. Tipo, pena é que não erra assim mais vezes, especialmente nos europeus. Mas pronto. Um método. Só isto mais para os cursos. O ser pressionante ou não é um método de jogo ou não? Por si só. É ou não? É uma característica complementar a qualquer um deles. O ser pressionante ou não, isso é diferente. Pois se é desta forma ou daquela. Então, isto não vai funcionar, acho eu. Então, um exemplo de zona. Simples. Peço desculpa, mas como já referi várias vezes, agora na seleção tenho tudo, já me desabituei de andar aqui com os computadores. Então, e neste caso, que método defensivo estão a utilizar? Como é que estão a defender? Será o aspecto global o mais importante ou serão outros aspectos? Estão todos em determinada zona, a fazer de determinada forma? No fundo, a cobertura surgiu porquê? Porque está na zona, porque não está? O que é que estão a fazer? É melhor individual, é melhor zona, depois se é pressionante ou não. E eu até vou aqui um exemplo
para terminar, identifiquem vocês. Que método é este? E ajudem-me. Ali está a acompanhar claramente, nem para a bola olha. Mas ali, o que é que vai acontecer? Ali já trocou, já ficou na linha. E agora acompanha, e agora acompanha. Desculpem lá, esqueci. Então é individual ou o que é? Que método é? Que eu até preciso de saber melhor como é que a Espanha faz. E aqui com tantos podiam-me ajudar. O que é que aconteceu aqui? Entre estes dois? E porquê é que trocou? Então porquê é que lhe deu na mona trocar ali? E mesmo trocando, e o nosso até foi inteligente, saiu da vantagem, o que é que ainda bem cá aquele fazer? Em função do espaço e do tempo, houve cobertura para não haver riscos. A seguir viram que era melhor trocar e trocaram. E a seguir, ainda bem lá aquele que não tem nada a ver com isto, se calhar temporizar e impedir que haja progressão, joga para trás outra vez. 3 artistas que fizeram coisas que não... O que é que o momento exigiu? O que é que a pauta estava a dizer? Mas também vi ali gente até a acompanhar e a olhar olhos nos olhos, quase, a Arnaldo. Já não há vantagem, já está tudo certo. Olha, acompanhamento. Então este tem umas dificuldades, que o Matos devia ter vindo, era para o outro lado. Então, que método é este? Ou seja, no fundo, como é que nos organizamos? O que é que vai ser preferencialmente para vocês? Que ideia é que eu tenho? Quais são os principais mecanismos perceptivos em que me devo concentrar? Que fundamentos é que eu devo dominar? Depois, quero mais, gosto mais de individual, zona, que método? E agora sim, então, que sistema defensivo eu vou construir? Acho que os passos são estes. Que princípios é que vão definir? Que estrutura, que funcionalidade, no fundo, vão tentar ter nas vossas equipas e como é que vão definir? Estrutura, quantas linhas, que jogadores em determinadas zonas, funcionalidade. Sou eu que dito a pauta ou não? Se houver um contra um na ala, és tu que sais na cobertura, és tu que vais não sei para onde, sou eu que defino isso tudo ou não? Como é que eu vou organizar? Portanto, o sistema de jogo defensivo, a minha forma de organização, depende essencialmente destes 4 aspectos. Primeiro, qual é a minha ideia? Que é importante do ponto de vista perceptivo em termos no jogo, em termos defensivos? Que fundamentos e que método eu vou utilizar, na minha perspectiva. Depois, aqui. Então, eu tento definir o quê? Primeiro aspecto, do meu ponto de vista. É igual defender na zona ofensiva extremamente subido, é ou defender mais baixo ou defender a médio? Que linhas de marcação é que eu quero? Onde é que eu vou iniciar o processo? Extremamente importante, do meu ponto de vista. Com quantas linhas defensivas é que eu vou defender? É em função da posição da bola, dos colegas, que mecanismos perceptivos lá estão. Quantas linhas? Neste caso está aqui um exemplo com 3. Em quantos corredores? Vou dar essa referência do ponto de vista da organização e até estou a falar em questões estruturais. Iniciamos mais subidos, vamos tentar ter este número de linhas, vamos tentar defender só nestes corredores. Em termos de estrutura, a minha equipa do ponto de vista defensivo vai tentar ter isto. Depois se tem ou não é que já é outra coisa. Que método, como que é que eu vou privilegiar mais? Que exemplo está aqui, por exemplo? Que é importante para mim, mas mais do que o método em si, que princípios eu vou definir? Quem faz cobertura, quem não faz, nem sequer é preciso, que princípios? E claro, é igual em todas as zonas do campo ou não?
Se eu dominar determinados fundamentos e depois se me preocupar com estas questões mais estruturais e mais funcionais, consigo organizar do ponto de vista defensivo ou não? É importante ou não é? Ou temos que andar aqui a complicar depois com 500 mil coisas? Nós, pelo menos, tentamos ter isso definido, bem ou mal. Tentamos ter isso definido. Que alternância é que se pretende? Se pretende defender de forma passiva mais de uma forma, de forma ativa mais de outra? Em que zonas? Como é que está tendencialmente definido? Mas a maioria das decisões tem que passar para eles, como é evidente. Agora, nós antecipamos, como é evidente, essas ações. Tentar ver de forma simples um exemplo, ou vários exemplos. Então, a defender como? Ei, mas não deve ser assim. Não deve? Querem ver o que é que não deve? Não deve aquele estar a olhar para este sem já perder campo visual de lá. Primeiro, individual. Problema individual. Quais são as distâncias de segurança aqui? É que são assim porque, do ponto de vista global, está-se a pretender defender de determinada forma. Então, não tem que se arriscar aqui ou ali. Mas depois, do ponto de vista individual, o que é que acontece? Que fundamentos eles dominam ou não dominam? O que é que está a acontecer? Então, e agora? Estavam a acompanhar, não estavam? E agora com os dois, quem é que ele acompanha? Ele que decide. Mas em que zona do campo é que estamos e como é que nós definimos? E onde é que está a ser orientada a bola? Isso tem que saber, isso são as nossas referências. Já mudou de atitude. Então este Camlório deste 11 agora lembrou-se de fazer uma coisa diferente por alma de quem? Azar que não resultou. A bola progrediu na mesma e já tivemos que baixar. Então, distâncias de segurança na mesma se vão fazendo, o que é que se altera? Ou seja, qual é o tipo de organização que ali está? Qual é o risco que está a haver? Aquela ação de marcação individual estava correta ou não? Progrediu, não progrediu, andou para trás. Que espaço e tempo é que existe ali? Ali sai-nos o totoloto ou apostamos 5 euros para nos saírem 20? É que muitos jogadores apostam 5 euros e o máximo que vão ganhar são 20. Eu digo, opá, para isso eu não tentar arranjar contratos melhores. Que aí apostar 5, o máximo que vais ter é 20. Mas ali se calhar, se ele apostar 10, capaz de dissipar uns 200 euritos, se a roubar. Que espaço e que tempo? E para onde é que estava orientado? Distâncias de segurança é que estão novamente. Estão a acompanhar ou não estão a acompanhar? Que método? Há progressão da bola? Oh, braço, eu defendo individual. Tudo bem, impecável. Então, passo lateral que nem sequer há progressão da bola e 3 metros. E funciona ao realejo, porque sou eu que dito a pauta. Agora recua tu e sobe tu. Fundamento básico, que espaço e tempo é que existe? O que é mais fácil? E um à parte, especialmente quando lhe ensinamos o jogo. Porque depois quando chegam a séniores é fácil nós dizermos assim, vamos defender mais desta forma ou daquela, tendencialmente hoje assim, porque eles dominam os fundamentos. Agora, quando não dominam muitas vezes questões complexas, onde é que rodam os 4, este salta ali, e não dominam coisas muito básicas, muito simples. Claro, este que me domina foi logo lá. Mas depois com afundo, desta forma. Então o princípio está bem. Do ponto de vista dos dois, saltaram na marcação, seguiu a bola. E depois qual é a abordagem e como é? Mais uma vez o afundo fortíssimo ali com o pé esquerdo. Depois passa. Mas não interessa. Como é que temporiza e como é que se organiza novamente. Que fundamentos é que lá estão? Qual é a orientação do jogo neste momento?
Esta assimetria é boa ou é má? O que é que nós queremos? Está uma assimetria do que ela passa e vai passar. Mas quais são os fundamentos? Serão esses? Ali o 11 decidiu bem ou não decidiu? Se calhar isso é que é fundamental. Mas como um decidiu mal, já está ali a apontar e a dizer assim, o problema vai ser ali e aqui. Então agora, como flutuamos, como é que desce, como é que faz o retorno, por que corredor, são coisas básicas. Extremamente básicas. Pode. É o que eu quero, não interessa. Pensem vocês nos fundamentos. Ali em cima era para querer a bola, como é evidente. Se fazes a simetria, se provocas vantagem posicional, queres a bola. É ou não é? E desapareceram. Só que ele inverteu o jogo. Onde é que está a simetria? Onde é que é a orientação do jogo? Se a orientação do jogo é para aqui, provocas vantagem, onde é que não há vantagem? Se a meteres outra vez daquele lado. O que é que ele conseguiu fazer? Outro dia tivemos uma discussão nós, o Luís sabe, em que uns diziam que estava perfeita a pressão na bola em função da orientação. E o que é certo é que o miúdo vira o jogo com uma qualidade inacreditável. Inacreditável. Porque é alguém inteligente e que sabe executar, não decide só bem. Sabe. E viu logo o buraco onde se ia meter. E como viu o buraco onde se ia meter, tentou ali uma coisa difícil e o que é certo é que saiu de lá. Ali a simetria estava, cria-se. Depois se consegue ou não, isso é outra coisa. Para terminar, a bola ali a rolar espaços tão pequeninos. Onde é que ele está orientado? O que é que está a acontecer ali? O que está mais próximo V, a segunda linha V, a terceira linha V. Estão a perceber o jogo? Se rodar é desta forma ou é daquela. Só mais 2 ou 3 questões para vos colocar aí. E agora, são as setas vermelhas ou amarelas? Se forem amarelas, que fundamentos é que eu tenho que dominar? Se eu vou atrás dele e o acompanho, o que é que eu tenho que dominar? Domino o portador. O que é que está a fazer o portador da bola? O que é que está a fazer o que não tem bola, que sou eu que estou a defender e é individual e eu acompanho? O que é que eu tenho que dominar? Que espaço é que eu tenho que dominar? Distância de segurança é que eu tenho que dominar? Não. Eu vou deixá-lo passar e vou ficar na linha de passe. Então, o que é que eu tenho que dominar? Como é que eu tenho que me orientar? Se calhar isso é que temos que nos focar mais, não sei. Tem a cobertura defensiva. É feita pela segunda linha ou pela terceira? Ou não é, que nem quer. Ou não é, que também não há mal nenhum. Então, se não querem, não querem. E se o espaço é muito grande, é melhor ir à terceira e flutuar a segunda ou ir logo à segunda em esforço? O que é melhor? Que princípios já estamos a falar de questões mais complexas, como é que nós organizamos? Agora, independentemente de tudo, quem é que lá vai? Como é que vocês definem? É um ou é outro? Que fundamentos nós dominamos? Neste caso, foi a segunda. Para acabar, o que é que nós vamos fazer em treino, como é evidente? Antes, e deixo rolar que já me estou a esticar no tempo. É mesmo isto que nós queremos ou não? E o outro lado todo aberto ou não é o que nós queremos? Independentemente de tudo, e só para terminar, em termos de jogo, temos vantagem numérica e posicional na zona da bola ou não temos? Não vou deixar progredir ou quero roubar, como o Miguel disse, e muito bem. Mas o objetivo é querer tirar ou é não querer, único e simplesmente não deixar? Onde nos situamos? Depende um bocadinho do contexto. Um bocadinho não. A maioria das vezes depende do contexto e da situação, embora eu muitas vezes defina que quero mais assim ou mais assado em determinados momentos. Do meu ponto de vista. O que é que fazemos? Deixar andar.
E agora identifiquem vocês os erros, que há pai tantos, até dizer chego. É que ele sabe que tem que atirar do... Desculpem lá. Olha ali a voltinha. Ai, mas tu saltas ou queres a volta? Queres a volta? Tá, orienta assim, anda a dar voltinhas. Então, preocupo mais com esta questão ou com a zona assim, assada, complexa, quem dobra, quem com os riscos. O que é mais importante? Dominar alguns fundamentos, já estavam as costas ganhas, à vontade. Como é que estão a defender? Que erro é que aqui não pode? Ai, vais acompanhar, o que é que tens que fazer? Ai, Jesus, meu Deus do céu. Que asneira. Pois o problema é a forma global. Que asneira. Estruturalmente está bem de acordo com o que o Mister quer ou não? Está. Lembro-me também de estar ali tão contente. Neste meio segundo que nos 2 seguintes, claro, saltou a tampa. Está bem ou não está? Está, estruturalmente está. Então e o que é que acontece? Quem é que anda atrás de quem? Deus me livre. Então, que ideia nós temos? Essencialmente, a maioria dos erros vem de fundamentos e coisas extremamente simples. Extremamente simples. E para acabar, agora é assim. Que contextos eu vou criar para treinar isto? Para treinar estes comportamentos específicos que eu quero. Que não referi aqui nenhum, só levantei uma série de dúvidas. Como é que eu vou direcionar a preparação? Mais neste sentido ou naquele? E o conceito muito de que agora se refere, não é? Informação e energia. O que é energia? O que é a energia que eles têm no jogo? Mas baseada em determinada informação ou não. E essa informação é direcionada única e simplesmente por mim? Ou eu provoco-lhe essa informação com a energia que eles têm no jogo para decidir e gerir a informação do jogo? O que é que eu faço? Claro, isso vemos na parte prática. Depois é tudo muito mais fácil. Que contextos vamos criar, que informação ali vamos colocar e como é que eles vão gerir a energia daquilo tudo, aqueles contextos todos. Tá? Obrigado pela atenção. Obrigado, Barãs. Para mim, sou acima de tudo treinador, é um prazer realmente estar sempre aqui a ouvir o Brás a partilhar connosco. 10 minutos, um par de perguntas eventualmente. Se alguém já quer fazer uma pergunta, se não tenho aqui uma ou duas, mas quem é que quer aqui já perguntar? A primeira é sempre a mais difícil. Ninguém quer fazer perguntas? Voz de mister. Como não percebi, Miguel? Vamos na parte prática. Não. É simples. Acho que eu referi isso no início, que é até que ponto nós temos sempre a imagem global. Até que ponto em todos os contextos de treino que criamos, agora também tenho direito a ter modas de vez em quando. Portanto, todos os contextos, que informação e que energia anda ali, que é que eles vão gerindo. Mas todos os contextos que eu crio, eu tenho que ter aquela imagem global. Eu tenho que perceber que aquilo sai de uma imagem global do jogo. São depois questões mais particulares, são fundamentos, são questões básicas do jogo, são questões mais complexas, eu vou gerindo o contexto em função dos objetivos que tenho. Hoje à tarde, a ver se consigo colocar uma ou outra situação em que digo assim,
individualmente, centro a minha informação no portador da bola e eu. Não. Agora vou centrar a informação, se calhar no portador da bola e num segundo colega e eu. Mas não quero. E eu aí até tenho dúvidas. E cá à tarde exponho-as convosco. Como é que se faz? Há ali algumas questões. Como é que tu fazes, se for uma situação em que estão 2 contra 2, quando sabes que no jogo vais ter o terceiro e vais ter o quarto? E depende muito da ideia de jogo que tu tens. Mas no fundo é, que ideia tu tens, que contextos vais criar em função dos objetivos que queres. São questões mais particulares, são questões mais globais. Agora, parece-me é que o treino, os contextos que agora nós criarmos, tem que ir bem de encontro ao que eu quero. Só um exemplo para ficarem com a pulga atrás da orelha. Porque anda atrás da minha. Outro dia alguém do futebol, extremamente conceituado, nós temos sempre a mania de acharmos muito mal algumas coisas do futebol. Tem mais anos, algumas coisas. E alguém que não gosta de pensar as coisas e dizia-me assim, formação. E ele dizia-me assim, Brás, contenção defensiva, nem pensar. Nem pensar. Então tu tens que ensinar o miúdo a fazer contenção defensiva. Como é que se... Não, nem pensar. Quando chegar aos 13 e 14 anos ele já vai saber parar. Eu quero é que ele seja extremamente agressivo e que vá lá sempre roubar a bola. Mas assim vai cometer uma série de erros. Vai na fase inicial, mas eu não estou a formar agora, estou a formá-lo para daqui a uns anos. Tem razão, não tem? Agora, tenho claramente uma ideia do que quer, em que contextos ele vai colocar o miúdo para aquilo acontecer. Pois o contexto do Materazzi, não sei o que eles fizeram, contextos engraçados. Onde é que queremos ir? Que contextos de treino nós vamos criar em função dos objetivos? Agora vou estar a trabalhar mais fundamentos, vou estar a trabalhar mais aspectos globais, mais o método global em si, olhar, colocar objetivos de acordo com o que eu quero. Isso é a parte interessante de ser treinador, acho eu. Força. Podes fazer mais 2. Depende do contexto. Agora, há zonas e espaços em que nós temos que querer demasiadamente a bola. Porque apostas 10 euros para te sair 1000. E há outras zonas e outras situações e outros contextos de jogo em que se calhar não podes querer. E tens que ter paciência. E essa decisão é deles. E cabe-nos a nós dar-lhes informação e energia para depois eles decidirem lá. Mas serem extrema... O que me parece é, quando dominam uma série de questões básicas do jogo, depois é extremamente fácil nós apelarmos a isso. Depois é fácil. Agora o problema é quando nós andamos a formar a maioria dos miúdos e a ensinar-lhes coisas extremamente complexas, que será para uma etapa posterior, quando eles não dominam o mais básico. E às vezes quando não se domina o mais básico, depois é difícil. Agora, então não pode sim senhor, à vontade. Isso já são questões mais complexas de como os queremos organizar. Depois, que estrutura e que organização é mais fácil para eles evoluírem em termos de formação. Mas o que tem que dominar é uma série de conteúdos em função do nível de desempenho onde estão. Isso é que é claríssimo. Acho que aí não há qualquer dúvida. Agora, que tem que decidir, se calhar decidem com menos informação. Se calhar ainda não conseguem ler tudo. Se calhar ainda não conseguem executar e ter ferramentas para depois consumar algumas dessas decisões. Mas de acordo com o nível que eles estão, que conteúdos é que já lá colocamos? Que informação é que já lá colocamos para eles irem evoluindo? Acho que isso é óbvio e claro. Mas isso a nível das seleções, tens vários escalões, não é? E a gente vai fazendo observação e vamos tentando introduzir quase sempre os mesmos conteúdos e as mesmas organizações. Nas seleções de baixo, deixas de ter essa preocupação? Essa é uma excelente pergunta, porque outro dia com o Sub-19 contra a Espanha, chegamos ao final do estágio e eu digo assim, o principal erro foi a informação a mais. Não dominavam algumas das coisas. Alguns miúdos.
Foi informação a mais. Foi uma lástima o primeiro jogo. Informação a mais. Mas já é seleção, já saíram sub-19, já dominam. Vamos fazer igual. Tinha dito assim, do ponto de vista global, simples, isto e isto. Preocupe-se individualmente, a ter estes cuidados, alertar, e se calhar aí a informação tem que ser corrigir muitos fundamentos e não estar preocupado com o processo global complexo. Isso aconteceu. Foi a análise que nós fizemos logo no dia seguinte ao primeiro jogo, e o segundo jogo já correu melhor. Diminuiu-se muito a informação, a energia deles foi outra, acho eu. Não dominamos fundamentos. Não dominamos fundamentos. Não dominamos coisas simples e básicas. Mesmo o que eu queira, do ponto de vista global, com a minha equipa sub-17 defender individual, se eu defendo individual, eu sei que vou ter que acompanhar, eu sei como é que me desloco, como é que me oriento, o meu corpo está virado para onde, eu domino o meu campo visual ou não. Em situações pontuais de erros tem que haver troca, tem ou não tem? É que tem. Eu é individual. Há situações em que vais ter que trocar. Em que vais ter que compensar, em que vais ter que dobrar, em que vais ter que flutuar. Dominamos essas coisas simples ou não? Alguém lembrou-se que está a pressionar a bola, passa e salta e segue a bola. O de trás sabe o que tem que fazer, percebeu? Não. Tu saltas ali, eu fico no espaço. Isto é básico. Seja lá a zona individual, seja lá o que nós depois treinadores inventamos mais à frente. Sentido alguma evolução, e a mensagem, ultimamente, como eu vos digo, para onde tiro férias, ultimamente tem preocupado mais é se calhar dominarmos coisas básicas, quer do ponto de vista defensivo, quer do ponto de vista ofensivo. Agora, com total honestidade, sabemos que aqui falamos sempre num plano um bocado utópico, não é? Qual é o nosso volume de treino, qual é a nossa realidade, especialmente os escalões de formação e dos pequeninos. Eles chegam aos 19 anos ou aos sub-20, nem 4.000 horas, nem 5.000 têm de treino. Qual é a referência global para desporto de elite? Todos sabem, não é? É acima das 10.000. Referência. Portanto, sabemos que chegam lá com algumas limitações. Agora, se há coisa que todos os treinadores portugueses fazem com muita qualidade, aí há que tirar o chapéu. Dentro das condições que há, fazer o que se faz, poucos países o fazem como nós. Não tenho dúvida. Temos a mania do bicho é mau, bicho é mau, bicho é mau, é tudo mau. Então no futsal às vezes exageramos com isso. Mas fazemos coisas fantásticas. Com as condições que temos, treinar às 10 da noite, 2 horitas, coitadinho dos miúdos, e depois até vão chegando às seleções distritais e depois nacionais, miúdos com muita qualidade, falta isto ou aquilo. É normal e natural, mas podemos sempre melhorar e podemos sempre ainda mais focar na informação essencial. Isso é que é importante, parece. Alguém tem mais perguntas para... Primeiro ali o amigo, desculpe o nome. Desculpe? Cavadas. Cavadas? Desculpa, não sabia. Como filosofia, basta. Estas coisas estão. É tão fácil ver aquilo que tem a se olhar para os outros. A maioria das vezes queremos roubar e queremos não. A iniciativa é só de quem. A iniciativa é só de quem tem posse de bola ou não. Ou nós conseguimos inverter a lógica do jogo. Ou nós conseguimos impor iniciativa e ter vantagem mesmo não tendo posse de bola. Que vantagem posicional. Só que em que momentos, em que zonas, como? Que é isso que o Miguel me está a perguntar. Estávamos aqui todo dia. Já sabes que isso tem todo o gosto depois em... São coisas extremamente simples. Agora, isso já é detalhar depois as coisas. Agora, do ponto de vista global, o que é que se pretende? Como vamos fazer para atingir aquilo? A maioria das vezes não há caminho mais certo por aqui ou por ali. Sabes qual é o caminho certo? Quando dominamos a maioria dos fundamentos. Quando dominamos aqueles fundamentos todos,
Escolhe o que a ti te apetecer que aquilo vai correr bem. A maioria das vezes. Depois já é uma questão de estratégia, de abrir. Pois aí é que somos nós que temos que abrir a pestana. E já vamos para planeamentos, isso é outra coisa. Não, nos sub-19 não. Sub-19 e sub-17 não. Sub-19 e sub-17 é... Informação é para os sub-17 e é para os sub-19, que lá sabem com quem é que vamos jogar. Depois, nessas idades já tem que perceber estrategicamente, pois há informação estratégica do outro lado. Acho que já tem que saber, quer os sub-17, quer os sub-19. Agora, a quantidade... Mas eu quando me referi à informação, ainda bem que o Ricardo colocou isto para não haver dúvidas. Quando me referi à informação, referia-me à informação da nossa organização. Que princípios nós temos, naquelas 3 unidades de treino, o que é que nós vamos transmitir? Nós defendemos assim, fazemos assado, blá, blá. Não há informação de dizer assim, olha, a Espanha pressiona desta maneira, vai jogar ofensivamente desta maneira. Não, isso não estava a falar dessa parte. Mas mesmo aí, estrategicamente, tivemos que dar o exemplo do feminino, que 3 ou 4 miúdos no final, e aí percebe-se a energia com que estavam e o que é gerir informação, mas isto estamos a falar de outras coisas. Com 3 ou 4 miúdos no final veio ter connosco. Mister, isto foi a primeira vez que nós ganhámos a Espanha em toda a vida, não foi? E eu, olha, o feminino está farto de ganhar. Olha que não, já houve outros. Não foram muitas, mas... Portanto, como é que eles estavam, que ansiedade tinham em termos de gerir isso tudo. E foi informação a mais. Foi só um pequeno exemplo. Mais perguntas? Fazendo aqui a ponte agora para o Candelas, mas é só aqui um pouco a fazer a ponte. É interessante realmente para mim é especialmente interessante estar aqui sempre a discutir, e felizmente discuto muitas vezes em muitas tertúlias o futsal, e realmente é a prova que isto é interessante, porque isto não há uma regra. Se houvesse uma fórmula para ganhar, só ganhava um e ganhava sempre o mesmo. Portanto, felizmente há muitas fórmulas de sucesso. E como alguém diz, o futsal é simples, o complicado é torná-lo simples. Isso é que é o complicado. Porque isto é simples, e quanto mais simples, mais uma equipa é ganhadora, em princípio. E esta questão do defensivo e do ofensivo, e eu fico particularmente contente, como o Brás diz, aqui o bicho é mau, não existe, e esta plateia é a prova disso, está a gente aqui de todas as idades, e isto é sempre a aprender, e fico particularmente feliz quando vejo aqui jogadoras, por exemplo, porque eu acho que os jogadores deviam todos passar pelo treino, por ser treinador, enquanto são jogadores, nem que fosse numa treinada etapa ou num treinado escalão, porque perceberiam de certeza muito melhor o que é ser jogador. Isso, para evitar aquela frase, e se eu soubesse o que o treinador passou, pois, se fosse treinador, se calhar nem que fosse um período de tempo com miúdos, tinha sido importante. E esta questão do novo e das novas coisas e das coisas que são importantes todos os anos, eu acho piada, porque, por exemplo, este ano, os campeões nacionais da primeira divisão masculina de futsal e a segunda divisão, um tem 33 anos, um tem 24. E está aqui pessoas de todas as idades, já foram campeões e vão ser seguramente. E, apesar de tudo, foram campeões este ano, um com 33, um com 24. São treinadores completamente jovens. Por outro lado, esta questão do defensivo, e agora para começar a fazer a ponte para o Candelas, esta questão o Brás falou do aspecto defensivo, o Candelas vai falar mais do aspecto ofensivo. Eu não sei se vocês têm ideia, fala-se muito da questão que a defesa ganha campeonatos e o ataque ganha jogos, certo? Têm ideia quantas vezes a melhor defesa da fase regular foi campeã nacional? 11. Há 11 fases regulares neste momento até hoje. Quantas vezes a melhor defesa foi campeã nacional? Digam lá. Que isto é mais fácil depois de embitados mandar umas bocas. Quantas vezes a melhor defesa da fase regular foi campeã? Espera. Quantas vezes a melhor... Diz? Certo. Mas quantas vezes a melhor defesa foi campeã da fase?
A melhor defesa da fase regular, quantas vezes depois foi campeão nacional? Quanto? 10? Uma? Então, isto é mais fácil mandar bocas aos comentadores, aos hospitais. Diz? Nem sempre. Mas a melhor defesa, quantas vezes foi? Ainda ninguém disse. Isto é mais fácil mandar as bocas aos meus bitites. Nenhuma? 11? 4. Mas agora, isto é fazer a ponte com o ofensivo e defensivo. Quantas vezes a equipa que teve melhor diferença de golos foi campeã? Quantas vezes a equipa que teve melhor defesa de golos na fase regular, diferença, foi campeã nacional? Hã? Já estou a ajudar. 9. 9. Ou seja, isto é um jogo realmente de ataque e defesa. Tudo só vai treinar ataque agora. E, por exemplo, esta questão da defesa e do ataque, eu já disse isto várias vezes, vocês têm ideia, por exemplo, a questão do defesa e do ataque, e fazendo mais uma vez esta ponte para o Candelas, que digo já que a organização com o almoço passa para a 1 da tarde, é melhor, não? Não? Logo se vê, conforme o Candelas fala. O Benfica foi campeão nacional este ano, o mero exemplo tem a ver com este ano. Quantas vezes marcou primeiro e perdeu em 40 minutos? Tem ideia? O Benfica jogou 30 e tal jogos. Como? Marcou primeiro em quase 90% dos jogos. Desses jogos que marcou primeiro, que foram quase todos, quantos perdeu? Em 40 minutos. E quantos ganhou? Não, menos um. Com o Fundão, ganhou no prolongamento. Ou seja, quantas vezes perdeu marcando primeiro? Que é uma das características interessantes de pensar. Enfim, isto é só umas bocas para lançar o Candelas e vamos já aqui passar a parte do Candelas, já o chamo. É só para, pronto, quem não conhece, toda a gente aqui acho que conhece Jesus Candelas. Multicampeão, vai ser um... Quem é que daqui já ouviu aqui dos presentes há uma vez o Candelas? Quem é que daqui, dos presentes? Pronto, há muitos que não ouviram. Ele tem um blog, não sei se conhecem, tem um blog na internet que é muito importante de ver. Alguém conhece o blog do Candelas? Poucos. Poucos, pelos vistos. É muito importante. Vão, está na net, estão lá as ideias do Mister. Realmente é um prazer. Acho bem que desfrutem, que façam perguntas, que pensem. Ele é o treinador da famosa Máquina Verde, que foi, para quem se lembra, talvez atrevo-me a dizer, das melhores equipas que eu vi jogar futsal, pelo menos, talvez das melhores equipas que eu vi regularmente jogar futsal, campeão europeu, campeão nacional várias vezes, e que eu tive o privilégio, num dos mais um dos momentos de sorte que tenho tido na vida do futsal, no Euro 2007, o Pedro Dias, na altura, disse-me: pá, não te importas de acompanhar o Candelas em umas horas, porque ele vai estar aqui sozinho com o Miguel e... pá, faz-me lá esse favor. E eu: favor? Ouça. E eu tive essa sorte de estar muitas horas, várias horas, ele aturar-me, que não é fácil. Nada fácil. E tive o privilégio de estar muitas horas a conversar com o Candelas. Ainda hoje, me lembro de 3 ou 4 coisas sempre que ele dizia na altura que se calhar mantém. Por exemplo, sempre que há uma linha de passe ofensiva, linha de passe, não é um jogador à frente. Uma linha de passe, ai de quem não passe, obrigatório passar. Andamos ali a treinar, a jogar em 15 por 15, 20 por 20, quando há uma linha de passe de 5 metros, como é que é possível não passar? Não é ter um jogador à frente, que pode estar à frente e não ter linha de passe. E ele dava na cabeça dos jogadores, quando tinha uma linha de passe, não passava. Certo? Não sei se ainda é assim, se não. E outra, por exemplo, no Irão. Outra, lembro perfeitamente que ele tinha lá no Inter, uma das máximas era a equipa, para saber se estava a defender bem, levava na cabeça no intervalo e no fim do jogo, se em cada parte não ganhavam 7 contra-ataques.
Me lembro perfeitamente, como se fosse hoje. Não sei se ainda é 7, agora é quantos? Isto são 2 ou 3 coisas que no Irão não é tão fácil, mas eram as situações que ele pedia, ou seja, tinham que ganhar 7 contra-ataques, era uma maneira de perceber se estavam a defender bem, além de outras. Portanto, é realmente um treinador que vou estar aqui mais uma vez com especial atenção para ver. Ele que domina, quando se fala disto de tomar decisão, e tu falaste já na altura, a dimensão ecológica e a criação de superioridade e inferioridade numérica momentânea no treino. Lembro dele para falar muito de exercícios destes, de forçar a inferioridade e superioridade numérica momentânea para ter que reposicionar-se, e o contexto é que manda. O quem, quando se fala do quem, o que é que defendes? Não, quem é que está ali? Isto já em 2007 ele abusava e falava disto como outros. E, portanto, estava à frente e não era por acaso que realmente era o dono da máquina verde. Pronto, vou deixar o palco para o Candelas. Só vou tentar só pedir uma vez, mas se tiver que interromper, peço mais vezes. Para ele falar com espaço. Ele não é só virtudes. O único defeito que tem é falar muito depressa. Até parece que é do Algarve, mas acho que não é? Portanto, ele vai tentar, ele esquece, mas vai tentar falar mais com espaço, assim? Não. Quem quiser pode ir à casa de banho, 5 minutos no máximo, só o Candeloso ir para aqui, mas é 5 minutos, que temos é que aproveitar o tempo útil da formação.